Nesse período, na década de 60, na primeira metade da década de 60, em Goiás e no Brasil foi um período que, como é sabido, riquíssimo de experiências políticas, intelectuais e culturais. E não foi diferente aqui em Goiás. O governador, o Mauro Borges, foi uma personalidade que percebeu essas coisas acontecendo no contexto nacional e como ele tinha uma formação militar do pessoal da escola de Realengo, que eram bem progressistas e tinham um foco no planejamento, o Mauro Borges resolveu implantar isso aqui, né, um planejamento amplo de governo. E foi a primeira experiência, né, de um governo planejado em todas as instâncias, e isso teve consequências para o Estado, e não só econômicas e sociais, mas também políticas, por causa do governo dele, que aí é o que o documentário enfoca, que são dois momentos que a gente considera fulcrais, né, no governo dele, que é a resistência no movimento da legalidade, em 61, e a deposição dele em novembro de 64. Isso. A gente, só para relembrar, que acontece na memória dos goianos, tem essa imagem, né, de 64, a intervenção, que é o episódio dos aviões, dando rasante na Praça Cívica. E com isso a gente quer tentar mostrar mais ou menos o que aconteceu. E a gente escuta não só pessoas que eram do governo, mas também que eram da oposição. A gente busca ouvir grande parte de quem participou mesmo do período, quem concordava, quem discordava. Que pé que está hoje o comentário? Está na finalização, edição e, na verdade, também pegando os últimos acervos. Esse acervo mesmo do Rio, a gente contou com o apoio do Jornal do Brasil, que cederam gratuitamente as fontes, via Evandro Teixeira, que é o fotógrafo de lá, que colaborou muito, intercedeu por nós lá, e ele também cedeu as fotos dele. O Evandro Teixeira, ele tem as fotos, digamos, mais marcantes do período da ditadura no Rio de Janeiro. Ele que tem aquelas fotos históricas da passeata do Saimio, com os cavalos na Porta da Candelária. E, inclusive, ele aceitou, na época que foi feito o lançamento do documentário, de ceder essas fotos para a gente fazer uma exposição sobre ditadura no Brasil, e a gente quer fazer também sobre Goiás. E isso seria no período do lançamento? Isso. Aí a gente pretende organizar uma forma de exibir o documentário para escolas, alunos, durante um período, talvez no Cine Ouro, Cinecultura, nos cinemas públicos, né? E levar, fora isso, no nosso projeto prevê 290 cópias que serão distribuídas gratuitamente na rede municipal de ensino. Ele vai ficar assim com um documentário de quantos minutos? 90. 90? Então é o que a gente longa, cheio, né? Inclusive a gente tem umas coisas inéditas, que a gente conseguiu um acervo de áudio da época, e consegui no estúdio Araguaia, que faz as gravações, aqui no setor sul. Grande Álvaro Martins, justamente. Ele abraçou o projeto, porque ele inclusive trabalhou na campanha do Mauro, fez o trabalho de som, né, na campanha, acho que dele para senador ou governador, isso já na década de 80. E aí ele lembrava de tudo, ele ficou muito feliz e cedeu o espaço dele para a gente fazer essa digitalização. Ele tratou também, porque também teve um pouco de perda, claro, né, porque é muito antigo, mas conseguimos. E uma delas é uma fala do José Porfírio, quando o Mauro Borges foi entregar as terras, naquele conflito de Trombas e Formoso. Era um líder camponês. Isso. Ele depois foi deputado também. E aí ele, na época, o Mauro Borges foi entregar os títulos de posse das terras lá.
Então é uma gravação do dia, do momento lá da entrega. Não conheço outra pessoa que tenha uma gravação do dia por filho. Além disso, tem um outro depoimento que é uma entrevista que estava no acervo da TV Brasil Central, não, da Rádio Brasil Central, que eles devem ter feito uma cópia para o Mauro e ele cedeu lá para o museu. E nesse é um depoimento do José Emílio de Moraes, que fala sobre, digamos, um conflito que ele teve com o Mauro Borges aqui na época, que é histórico, que a gente também aborda no documentário. Sobre a extração das jazigos de Niquelândia. Foi um dos pontos decisivos também para a perseguição do Mauro e para o rompimento dele com o governo do João Goulart, antes da deposição do João Goulart e antes da deposição do Mauro. Mas o importante a ser registrado, como a Carolina vinha dizendo, de que essa previsão de 1h30 para o documentário, ela está se confirmando na edição agora, que o filme está em edição, e ela se justifica não só pela quantidade de horas que a gente colheu de depoimentos, entrevistas, mas pelo suporte da pesquisa do documentário e pela quantidade de material que a gente encontrou. No que se refere a fotos, jornais e algumas coisas também de imagens da época que dão esse suporte audiovisual para o produto que a gente está elaborando.